Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento. Nosso Eletro. E Elden. Gestão de marketing e vendas. 15 anos acelerando o crescimento de empresas. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulillo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido com informações relevantes para você montar o seu quebra-cabeça do sucesso. E o tema do episódio de hoje é os desafios e as responsabilidades no mercado da cirurgia plástica. O Brasil é reconhecido como uma referência em cirurgia plástica, porque além de ter muitos profissionais que são reconhecidos internacionalmente, é o país líder mundial em quantidade de procedimentos estéticos. Em 2025, já foram mais de 2,3 milhões de procedimentos. A cirurgia plástica está entre as mais de 50 especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina e conta hoje com mais de 7 mil profissionais. E antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu vou passar recado dos patrocinadores, que também são empresas de muito sucesso. Você sabia que a CISC é muito mais que uma associação? Lá o empresário encontra soluções que simplificam a gestão, que dão mais segurança ao negócio e ainda benefícios para valorizar a sua equipe. E tem mais! A CISC conecta a sua empresa a novas oportunidades e fortalece o seu crescimento. É um verdadeiro ecossistema de soluções, feito para apoiar você em todas as etapas da sua jornada. Quer saber mais? É só escanear o QR Code aqui da tela e entrar em contato com a CISC. A CISC junto com você para crescer mais. Quando se fala em tradição no mercado imobiliário, a Cardinale é referência. Há 51 anos no mercado de São Carlos e região, conta hoje com 8 filiais espalhadas em São Carlos, Ibaté, Araraquara, Itirapina, Ribeirão Preto e Campinas. A imobiliária Cardinale se destaca por ser completa e por oferecer os melhores lançamentos e empreendimentos. Tudo isso com atendimento personalizado. Comprar, vender, alugar ou investir, tudo isso é na imobiliária Cardinale. E atendimento personalizado você encontra na loja de fábrica da Latina, aqui em São Carlos. É o ponto de encontro entre tradição, qualidade e inovação. No espaço é possível conhecer de perto lavadoras, secadoras, purificadores de água e ventiladores de teto. Tudo desenvolvido para facilitar o dia a dia e trazer bem-estar para a família. A loja de fábrica fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, número 2700. Funciona de segunda a sexta, das 9 às 5 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Vale a visita para descobrir como os produtos da Latina podem transformar a sua rotina com qualidade e confiança. Latina, seu momento, nosso Eletro. E chegou o momento de eu apresentar o nosso convidado. Ele é nascido em Araraquara e formado na Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, onde fez também residência em cirurgia geral e cirurgia plástica. É membro associado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e já realizou mais de 5 mil cirurgias. Casado com a Vlana, pai da Giovana e da Gabriela, ele é o proprietário da clínica Camaruzano. Meu convidado de hoje, Dr. Marcel. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Nossa, cirurgia plástica é o assunto hoje em dia, né? Acho que cada vez mais as pessoas estão cuidando da estética, né? Entendo. Não só por embelezamento, autoestima e tudo mais. Vamos chegar lá. Mas queria falar antes da sua infância, lá em Araraquara, assim. Quais as recordações que você tem daquela época? Eu acho que era uma época onde a gente tinha muito mais liberdade para poder curtir os vizinhos. E eu morei num bairro pequeno na cidade, então eu tinha um grupo de amigos bem extenso, né? Eu acho que eu tive uma infância bem bacana. Então, de brincadeiras daquelas de rua, bola? Tudo, né? Tudo. Então era um grupo bem grande. E a gente podia aproveitar
a falta não tinha celular, não tinha muita coisa para te entreter, então a convivência marcava bastante, né, a relação entre os vizinhos. Foi uma infância muito feliz. Em que momento que você percebe uma vocação para a medicina, para cuidar do outro? Na verdade, eu perdi o meu avô quando eu tinha 12 anos de idade, por um infarto, né? Foi na casa do meu pai, era uma pessoa muito querida. E naquele momento eu pensei muito em querer evitar que as outras pessoas passassem por isso. Então foi a partir dali que eu decidi em ser médico. E aí nunca teve problema com machucado, sangue, ponto, alguma coisa assim? Nunca passou mal? Nada. Eu acho que eu sempre gostei, sempre quis, né, fazer isso. Não tive nenhuma dificuldade, não. Na família não tem médicos? Não. Na minha família mais próxima, não. Tem alguns primos, né, mas na minha família, não. Ninguém que você se inspirou mesmo, foi por causa do avô ali que você percebeu como poderia salvar pessoas? Foi mais naquela situação mesmo, que marcou bastante, né? E depois, claro, surgiram outras inspirações, mas mais pra frente. Tá. E aí na adolescência eu vou fazer medicina. A gente Sim. já sabia e sabe até hoje que entrar num curso de medicina é muito difícil, ainda mais nas escolas públicas, né? Seja Sim. estadual, federal, enfim. Aí você já teve que se dedicar mais aos estudos quando você decidiu ser médico ou ainda não tinha percebido isso? Eu sempre fui uma pessoa esforçada, né? Sempre fui estudioso, sempre bom me dediquei. aluno. Era um bom aluno, né? Tinha uns defeitos como adolescente, mas eu sempre fui um bom aluno. E aí depois, quando eu acabei o colegial, eu não consegui passar de primeiro, eu acabei fazendo um ano de cursinho. Foi aquele ano que foi um divisor de águas para mim em relação à dedicação aos estudos, né, ao empenho. Eu foquei mesmo, porque eu queria muito passar na faculdade. E acabou dando certo. E aí vai morar em São José do Rio Preto, Vou morar em São José do Rio Preto. saindo de Araraquara. Certo. Calor e calor, assim. De clima tava tudo bem. Eu acho lá um pouquinho pior. Pior ainda? É, pior. Mas é uma cidade muito acolhedora, eu adorei Rio Preto, né? Gostava muito de lá, então a mudança foi uma mudança para melhor, né? É uma cidade acolhedora, pequena, eu adorei ir para lá. E aí durante a faculdade, quais foram as principais dificuldades? Eu acho que aquela incerteza de saber o que vai ser depois, né? E é claro que é uma faculdade longa, que exige bastante dedicação, mas também é uma oportunidade de vida onde a gente conhece muita gente, tem muitas experiências e como qualquer faculdade, a gente amadurece bastante. E ali durante a faculdade, teve algumas disciplinas que você teve mais dificuldade, falou para isso, eu não quero ser especialista nisso, e teve outras que sentiu mais facilidade em lidar, então pode ser que eu vá para cardiologia, pode ser que eu vá para isso, ou nessa época ainda não se decidia, não se decide ainda a especialidade. Eu entrei na faculdade querendo ser cardiologista, né? Nossa, esse não foi combinado, hein, gente? É verdade, eu queria ser cardiologista, me dediquei bastante durante a formação ali, gostava muito, mas eu gostava muito da medicina como um todo, né? Eu acho que talvez a especialidade ou disciplina que eu tinha não dificuldade, mas não tinha tanta vontade de fazer, era pediatria, ginecologia, que eu acho que são especialidades fantásticas, mas que não eram muito a minha praia, sabe? Mas especialidades cirúrgicas e sim, algumas clínicas eu me apaixonei bastante, então foi difícil decidir. E aí essa decisão vem no último ano? Vem no último ano. E daí também ou vai ou racha, né? Não tem muita... Porque eu queria ser cardiologista, então chegou no final do ano, do sexto ano, eu falei, bom, se eu for um bom clínico, eu nunca vou conseguir ser um bom cirurgião. Se eu for um bom cirurgião, eu posso ser um bom clínico também. Então eu vou fazer cirurgia cardíaca. Mudei completamente. E fui fazer cirurgia geral porque é um pré-requisito. São entendi. 2 anos de cirurgia geral na época, eu acho que agora são 3, para que depois você faça alguma outra especialidade dentro da cirurgia. E aí, durante esse período de 2 anos da cirurgia geral, que eu me apaixonei pela cirurgia plástica. Apesar que antes eu tinha me apaixonado pela cirurgia geral também, que eu gostava demais de trauma, de acidente, de emergência. Ai, meu Deus, ficar falando muito sobre isso já desmaio, é brincadeira. Eu gostava muito de me sentir útil, né? E aí veio a cirurgia plástica que me fisgou, né? Em que momento da faculdade que você começa realmente a ter acesso a emergências, né? Então, assim, você está lá, estuda 6 anos. Sim. Você já tem acesso ao pronto-socorro para você ver a vivência ou é depois, quando você já está fazendo cirurgia, que você realmente tem acesso? Normalmente esse acesso é maior no internato, que são os 2 últimos anos da faculdade, né? Que a gente acaba tendo uma parte um pouco mais prática. Então é nesse período que a gente tem um pouco mais de vivência com a emergência. Mas uma coisa que é um pouco mais superficial, né? Depois, com a residência médica, sim, né? Como fiz cirurgia geral, aí é um mundo à parte. Acho que talvez seja
É um critério que realmente, para fazer algumas especialidades, ele é obrigatório, né? Porque muda o teu patamar como médico mesmo. Acho que é necessário. E na emergência ali, quando chegava pessoas que precisavam de atendimento rápido, Sim. seja por um acidente, uma fratura, um tiro, uma facada, né? Algo precisa de um cirurgião ali. Existia esse plantão que você tinha que estar ali e eles chamavam se precisasse, se você estivesse fora do hospital, ou nesse começo não? O hospital de base lá em Rio Preto é um hospital muito grande, né? Então ele atende as mais diferentes especialidades, inclusive com urgência e emergência, de todas elas praticamente. Então tinha um corpo clínico muito grande, né? E os plantões eram todos presenciais. E na residência trabalha muito. Então a gente se dedicava praticamente 20 horas por dia, né? A todos esses trabalhos do residente, né? E a gente fala muito que quando a gente faz algo novo, né, é normal sentir um frio na barriga, ter medo. Como é que era, assim, quando precisava fazer uma cirurgia, que você não tinha total controle ainda, experiência e segurança, dá frio na barriga também, ou dentro daquele ambiente é mais controlado? Lógico, você está no ambiente universitário, né, no hospital universitário, você tem uma retaguarda. Então, eu acho que isso eu passei a sentir mais na hora que eu saí de lá, né? Porque eu me cobro bastante. Então, eu sempre tento fazer o meu melhor. E eu sempre acho que o meu melhor ainda está aquém daquilo que eu gostaria de fazer. Isso é bom e isso é ruim, né? É bom porque sempre vai aprender e ruim porque a gente sempre fica se cobrando muito. Eu sou assim, eu sempre fui assim, sempre fui. Mas era um período onde você tinha essa retaguarda. Então, dificilmente aparecia uma situação onde, não sei o que fazer, mas eu tinha a quem solicitar, né, para me ajudar. E depois, com o passar do tempo, a experiência vai te dando mais bagagem e aí você vai sofrendo menos com isso. E quando você fala em especialização em cirurgia geral, é em qualquer parte do corpo? A cirurgia geral é uma pincelada, principalmente na questão de urgência e emergência, na gastrocirurgia. Então, a gente tinha várias enfermarias, a enfermaria que tratava mais a parte de fígado, de estômago, de intestino, urologia, passava na cirurgia plástica, na cirurgia vascular. Então, a gente passava na cirurgia torácica, um pouco em cada especialidade cirúrgica. Então, mais era a parte abdominal, assim, dos órgãos internos. Isso, não pegava a cirurgia ortopédica, cirurgia neuro, aí era uma outra especialidade para frente. Isso. Era uma outra especialidade, uma outra residência. E ali fazendo tudo isso de cirurgia, né? Que momento que você fala, nossa, quero ir para cirurgia plástica? Eu acho que nos últimos 6 meses da residência, eu acabei acompanhando alguns colegas da cirurgia plástica. E eu me apaixonei muito pela cirurgia reparadora, porque lá em Rio Preto a gente fazia toda a parte de trauma de face, as reconstruções de mão. A cirurgia de mão era da cirurgia plástica, então os grandes queimados, a gente tinha esses acidentes todos, onde a gente tinha que fazer reconstruções mais complexas. E eu achei aquilo lá muito fantástico, né? Porque além da parte estética, a cirurgia plástica ela tem um rol de subespecialidades hoje em dia, que contempla as mais diferentes formas de tratamento. Então, desde uma reconstrução de mama, até o grande queimado, até uma cirurgia estética de nariz, até uma reconstrução de nariz por um tumor. Enfim, aquilo me fascinou, né? Continua até hoje. E aí você continuou lá em Rio Preto ainda, então terminou ali a especialização em cirurgia geral e começou a especialização daí em cirurgia plástica. Isso. Mais 2 anos. Mais 3. 3. Foram 2 anos de cirurgia geral, aí a gente presta uma outra prova, essa outra prova para cirurgia plástica especificamente. Eram 2 vagas na época, e aí são mais 3 anos de residência. A hora que acabou, né, deu uns 11 anos no total, contando com a graduação, aí a gente faz uma prova para o título de especialista em cirurgia plástica, para poder atuar com seriedade no mercado. E essa prova é teórica? É teórica e prática, mas a prática é mais oral, né? Então, umas coisas mais... Mas ela é específica para a cirurgia plástica. Tá, e daí terminei os 11 anos, ufa, acho que agora tô sabendo. Como é que é ir para o mercado de trabalho? Como é que foi? Para onde você foi? O que aconteceu? Então, aí que é o problema, né? Porque você fala, puxa, e agora? Para onde eu vou? Meus pais não têm família. Meu pai é bancário aposentado, Banco do Brasil, minha mãe é dona de casa e sempre foram maravilhosos comigo, mas eu tinha que abrir o meu espaço para aquilo que eu estava fazendo, né? E a gente não sabe para onde vai. E assim como qualquer negócio, você tem que abrir a porta e você vai precisar de cliente, né? E como é que é essa conquista, né? Como qualquer empresa, né? Nesse começo. A primeira coisa é para onde eu vou. Então, fico em Rio Preto, tinha recebido um convite para ficar em São José do Rio Preto, eu gostava muito da cidade. E aí trabalharia na clínica de alguém, isso? Isso, tinha um preceptor, um chefe meu que
gostava muito de mim, a gente tinha uma grande amizade e recebi um convite na época, mas a decisão foi não ficar em Rio Preto, porque é uma cidade onde a demanda de trabalho é grande, mas a concorrência é muito maior, né? E aí a gente queria respirar novos ares. Para onde iremos, né? Eu já tinha minha esposa, já estava casado, né? Tinha casado no final da minha residência. Então vamos voltar agora. Curiosa, é o momento fofoca. Pausa rapidinho, vamos abrir um parênteses. Em que momento que você conhece a Vana e que vocês começam a namorar? Nós fizemos cirurgia geral juntos. Então, foi na especialização já? Na especialização da cirurgia geral. Então, o primeiro plantão que ela deu foi comigo, né? E aí nós começamos a namorar um pouco tempo depois. Foram 2 anos de cirurgia geral, depois ela foi fazer cirurgia vascular e eu continuei com a plástica. Aí nós terminamos a residência quase juntos, apesar que ela ficou ela acabou 1 ano antes, ficou 1 ano fazendo só a parte de ultrassom, né? E aí acabou tudo e nós casamos lá em Rio Preto. E aí a decisão então agora dobra, né? Para onde vamos, né? Mas para onde eu vou? Porque tinha que ser um mercado de trabalho para os dois aí, né? Sim. Ela foi para o vascular, né? Vascular, ela é cirurgiã vascular. E aí ninguém sabia, para onde eu vou, né? Eu sou de Araraquara, mas Araraquara é uma cidade que eu gosto muito, mas eu me senti um pouco menos à vontade, às vezes, de angariar trabalho lá. E para a cidade dela não passou pela cabeça? Ela é de Aracaju, né? Eu não queria ficar muito longe dos meus pais, né? Eu tenho um carinho muito grande pela minha família, então eu queria ficar perto deles, né? E Aracaju não é pertinho assim, né? Não. Que dá para dar um pulinho ali e voltar. Mas nesse meio tempo eu fui ver Palmas, recebi um convite de um amigo anestesista, queria muito que eu fosse para Palmas, fui conhecer Palmas, meio do caminho, Rondonópolis, Bauru, e aí apareceu uma ideia de vir para São Carlos. Foi um amigo de residência, ele é 1 ano mais velho, um grande amigo, hoje mais ainda, né, porque são muitos anos de convivência, e ele me apresentou São Carlos na época, né? Mas ele é médico? Já tinha uma clínica aqui? Ele é médico, ele era um cirurgião dobra digestivo, chama Daniel Luporin. Tá. E ele foi realmente muito gentil em abrir, me apresentar São Carlos, né? E aí acabei vindo para cá. Eu gostei muito da cidade, já conheci um pouco, mas eu gostei da cidade, porque ela é uma cidade de interior, como aquelas que eu já havia crescido, vivido, né? Como Araraquara, como Rio Preto. E aí acabei vindo para cá. E aí começamos, né? Sempre. Aí chegam os dois aqui, sem consultório, sem cliente, sem paciente, sem família, e aí? E aí a gente abre uma portinha ali, um lugar que a gente alugou um lugar, né? Os dois juntos aí, na mesma clínica? Os 2 juntos, mas nós demoramos uns 6 meses até ficar tudo pronto, porque é tudo mais difícil, né? Mas faz parte, eu acho que isso deixa as conquistas mais saborosas. Mas é essa a ideia do programa, é mostrar que para chegar lá ralamos muito e passamos por dificuldade também, né? Sim, e aí nós montamos esse consultório, mais simples, e nós começamos lá, né, as primeiras E como é que faz para conquistar os primeiros clientes? Porque tem muita coisa também, eu falo de ética profissional, que na medicina vocês não podem fazer tanta propaganda, Sim. Tem alguns, né, requisitos ali. Então fica mais um pouco difícil para começar, né? Como é que o médico começa? Então, na verdade, naquela época ainda, onde a publicidade médica era mais restrita ainda. Hoje existe uma certa flexibilidade, mas lá na época era mais restrito. Isso era 2007, né? Na verdade, nós tivemos uma referência, que é a doutora Margarida Bota, né? Margarida Tavares Bota, que coincidentemente era amiga de turma do meu chefe, Dr. Bozola, em São José do Rio Preto. E o Dr. Bozola tinha ligado para ela e falou: olha, vai um aluno que eu gosto, né? Cuida Gostaria dele. Disso. E ela foi uma mãe pra gente, né? Nos recebeu muito bem, assim. E os primeiros pacientes foram indicações dela. E eu tive outros pacientes que eram amigos de infância ou conhecidos de infância de Araraquara, que vieram para cá. E assim começou, né? Opera um, depois opera o outro, vai divulgando um pouco do trabalho. Claro que é tudo muito devagar, né? Às vezes a gente pensa, será que tá certo? Será que eu escolhi de forma correta? Será que eu errei em algum lugar? E a gente sempre faz as comparações, porque felizmente tem muitos colegas competentes que ficaram em Rio Preto e que, enquanto eu estava ali andando de bicicleta, eles já estavam com a moto, né? Uhum. Mas, no final das contas, a gente vê que mas hoje eu estou muito feliz. É que quando você começa a ter clientes, e aí você faz um trabalho bem feito, começa a surgir indicações de, com quem você operou, onde você foi, aí aquele cliente traz outro cliente que vai trazer mais, e aquele leque vai abrindo, né? Sim, acho que é o trabalho de formiguinha, fala, né? Tentar sempre fazer o melhor.
E é claro que muitas vezes um paciente satisfeito te traz outros pacientes satisfeitos. Um insatisfeito te espanta assim. E a gente tenta sempre fazer o melhor. E isso foi uma constância ao longo dos primeiros anos. Que, e nesses primeiros anos você fazia qualquer tipo de cirurgia plástica? Ou você tinha uma especialidade, vou começar a fazer mama, vou pro nariz? Não. No interior do estado, a gente vê que isso é uma realidade ainda hoje. O cirurgião plástico tem que fazer um pouco de tudo. Né? Claro que depois de um tempo você acaba abrindo mão de algumas coisas, porque não dá tempo de você fazer tudo. Você acaba selecionando aquilo que você tem mais familiaridade, que você se sente mais à vontade para trabalhar. Mas no começo, claro, a gente fazia de tudo. Tanto a parte reparadora, a parte estética, tudo. Fazia um pouco de tudo, sim. Uma coisa que eu só não tinha, parte de transplante de cabelo, né? Que é uma coisa que eu até fiz um curso. E que está crescendo muito, né? Que naquela época não tinha tanto. Mas, e também o resultado não era bom. Eu lembro meu pai vai me matar agora, mas há muito tempo atrás, a minha família já tem essa genética da calvície. Sei. E meu pai fez, mas eu já sei, mais de 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu lembro que eu era pequena. E aí não deu muito certo, eu lembro que ele morreu de dor, foi um negócio que não funcionou. E hoje em dia eu já conheço pessoas que fizeram e tá ótimo, ninguém diz, né, que é transplante hoje em dia. Hoje são fantásticos mesmo, sem dúvida, as coisas melhoraram muito. Mas na época eu fiz um curso em Curitiba, quando eu saí, falei, puxa, de repente é uma área interessante, quase ninguém faz. E eu fui em Curitiba, eu já estava em São Carlos, falei, vou montar. Mas é uma estrutura que demanda uma quantidade maior de colaboradores, o começo seria mais difícil. E eu sempre gostei da cirurgia plástica. Então, assim, nada contra quem faz, pelo contrário, acho que tem a competência, tem que ter a habilidade, mas é monótono. Para quem sempre gostou de tudo dentro da medicina, você fica lá às vezes 6, 7 horas. Numa única... E 6, 7 horas você longa, fazendo transplantezinho de cabelo, pelo menos para mim. E aí começa a crescer o número de clientes e vocês pensam em ter um prédio dos sonhos. Em que momento que vem essa decisão? Eu acho que desde quando a gente chegou aqui. Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria, antes de fazer a minha casa, eu queria fazer o meu local de trabalho, o meu local. Quando nós chegamos aqui, a gente alugou um espaço, a gente reformou um espaço pequeno que eu te falei, mas eu sempre tive esse sonho de construir alguma coisa minha, né? E aí foi quando em 2012 para 2013, até por indicação de um colega que falou assim, por que você não... Eu sempre via, era engraçado que eu sabia mais os imóveis disponíveis aqui no centro de São Carlos do que os próprios corretores, porque eu sempre fui procurando, né? Mas nunca tinha dado certo, até que eu vi esse terreno lá no Faber, né, no Parque Faber, que era uma área bacana da cidade, né, uma área planejada, bonita. E eu falei, podia ser aqui. E ali nessa região, a gente tá falando de 10 anos atrás, não faz tanto tempo, mas não tinha nada. Não tinha nada. Tanto é que quando eu comprei, muita gente falou, mas você é doido, comprar lá, fazer lá, as pessoas vão até lá. Eu falei, olha, na verdade você não acaba não escolhendo um médico porque você olhou a placa dele, né? Então já tinha uma clientela pequena, mas já tinha, né? E a acessibilidade lá é muito boa. Então, falei, bom, tem tudo para dar certo. E aí foi quando a gente começou, né? Para quem ainda não se localizou, fica na região ali atrás do shopping, né? Isso, perto do Tríade ali. Isso, perto dos condomínios também, nobres da cidade e tudo mais. Já tem escola lá agora, né? A cidade cresceu muito para aquele lado. É uma área pujante ali, em relação à construção. Tá? E fazer uma obra daquele tamanho? Não foi fácil, né? Não foi fácil. Foram alguns anos aí de bastante dedicação, de bastante trabalho, algumas dificuldades, algumas intercorrências aí no caminho, né? Como pessoal. Quando você fala de dificuldade financeira, de ter que parar, continuar? De parar, eu tive alguns problemas na construção. Infelizmente, na ocasião, quem estava construindo teve alguns problemas financeiros. E a construção nunca é aquilo que falam pra gente, né? Você fala que você vai gastar 1 milhão, não dá 1 milhão, você já já guarda e faz uma poupança, porque nunca é o que eles falam. Mas eu aprendi na dor, né? Todo mundo aprende na dor. Por mais que você tente se organizar para poder dar seguimento, é sempre uma surpresa. Mas aí a gente terminou. Nós terminamos em 2017 e inauguramos o prédio na primeira semana de 2018. E foi, para mim, eu tive muito orgulho pessoal, né? Para mim, para minha esposa, para minha família. Eu já tinha minhas filhas, então eu sei o quanto aquilo foi custoso para mim em termos de todos os sentidos, não só financeiro, mas pessoal, também, dedicação. Mas foi a realização de um grande sonho, assim. Acho que fui realmente privilegiado por Deus por poder proporcionar aquilo para minha família e para as minhas pacientes. E parabéns, porque é lindo demais, né? Obrigado. E aí... Você está convidada. Muito obrigada. 2018, então, termina?
Nós começamos em 2017, termina, e 2018, começo de 2018, a gente abre as portas. E aí, alguns meses depois, veio uma pandemia. Foram os 2 anos, né? A gente trabalhou bastante nos primeiros 2 anos, depois veio a pandemia. E aí? E aí é o desespero, né? Porque lá nós somos são mais 7, 8 colaboradores, né? São as minhas funcionárias, tudo. São pessoas que eu gosto muito, são muito engajadas, dedicadas. Então, minha grande preocupação, lógico, era poder manter toda aquela estrutura funcionando. Foi uma parte muito difícil, né? Mas era uma época que não podia fazer cirurgia? Ou as pacientes desistiram? Como é que era, legalmente falando? Podia fazer a cirurgia, só que assim, não tinha lugar para fazer. Porque o hospital fechou, então aonde eu ia operar? Lá, hoje a gente tem centro cirúrgico na clínica, mas antes eu não tinha. Tanto é que eu acabei fazendo o centro cirúrgico na segunda etapa em virtude disso, que vai que vem o pandemia do Mark. Eu me viro aqui, né? Pelo menos sem eu tenho para onde de correr. Naquela ocasião não tinha. Então foram alguns meses que a gente não tinha aonde trabalhar. E começaram a aparecer mais pacientes, por incrível que pareça. Porque aquelas pacientes que, as mais velhas não, mas as mais novas, ou aquelas pacientes que começaram a trabalhar home office, não tinha mais que ir à faculdade, elas queriam fazer cirurgia plástica. E foi uma época onde a gente tinha a pandemia, mas não era aquela pandemia de 2021, era aquele começo, né? Onde a gente tinha uma seleção maior, né, dos pacientes que estavam sendo internados. Tanto é que foi um período que a gente trabalhou bastante, mas a grande dificuldade é aonde trabalhar. Eu vi uma matéria, e aí você está reconfirmando isso, falando que a pandemia gerou uma demanda muito grande por maquiagem, procedimento estético, muito por conta das reuniões online, porque as pessoas passaram a se ver no Zoom. Então você está numa reunião online, você olha seu rosto, você vê todas as suas rugas, você vê que seu nariz está torto, você vê que a boca não está do jeito que você quer. É verdade. E as pessoas não tinham tempo de olhar no espelho com tanto detalhe. E que ali na pandemia surge uma série de demandas para estética que antes não tinha, né? Que louco isso. Exatamente. E você está falando isso, muita gente foi buscar. E ao mesmo tempo se conciliou essa vontade com a possibilidade de fazer o procedimento, porque o tempo de recuperação no tempo de recuperação não seria necessário um afastamento grande. Uhum. Você podia se afastar dentro de casa, trabalhando. Uhum. E aí houve uma demanda que me surpreendeu, porque os primeiros 2, 3 meses foram assustadores. Tá? Acho que ninguém sabia o que ia, né? E aí aquele medo, como é que eu vou manter a estrutura, como é que eu vou manter meus funcionários, como é que eu vou conseguir. Porque eu como médico, eu nunca, como somos profissionais liberais, não tenho patrão, mas eu nunca me vi desempregado. Naquela situação eu me vi desempregado, não tinha emprego, não tinha trabalho, né? E aí, o gerador de empregos também na clínica ali, né? dúvida. Então, além de eu estar desempregado, eu vou desempregar mais um monte de gente junto. Então, esse começo foi difícil. Eu sentei com todas elas na ocasião e a gente definiu, olha, gente, 2 alternativas, ou eu trabalho ou eu trabalho. E todas absorveram muito essa necessidade. Eu tinha uma equipe fantástica, né, que sem dúvida alguma me ajudou muito. E aí a gente se preparou para essa possibilidade de ter um pouco mais de estrutura, né? Já imaginando que no futuro próximo, logo depois ali daquela pior fase da pandemia, eu acho que o mercado ia acabar abrindo mais. Isso aconteceu. Acho que muita gente que acabou dando um passo para trás na pandemia, acabou fechando. A gente acabou perdendo pacientes, clientes, isso não só dentro da cirurgia plástica, como dentro da medicina, mas aqueles que se prepararam, continuaram otimistas na tentativa de futuramente vai voltar. Essas pessoas já se equilibraram mais rapidamente depois que as coisas começaram a se normalizar. E eu acho que isso aconteceu comigo. Né? Mas aí foi um período difícil porque quando liberaram o hospital, os únicos horários que a gente tinha disponíveis eram de sábado, domingo e alguns dias mais à noite. E quanto tempo demorou para liberar, pelo menos, esses horários estranhos? Mas quanto tempo? Uns 4 meses. Tá, e aí eram esses horários esquisitos. Mas a paciente topa? Topa. Esse nicho de pacientes que queria operar nessa fase, topou. Madrugada, bora lá. A gente, na verdade, tomava mais sábado e domingo, né? E às vezes operava no final do dia, eram cirurgias mais longas, acabava à noite. Foram praticamente 2 anos assim. Né? Para você ter uma ideia, no começo, no primeiro mês que eles abriram aqui, mas depois voltaram a fechar. E eu já tinha alguns pacientes agendados. Falei, e agora? E a gente tem amizade com 2 cirurgiões plásticos lá de Araraquara, que eles têm um hospital bonito lá, um hospital dia. E na ocasião eles sempre me convidaram para poder operar lá, né? Mas eu não queria sair daqui, né? Então, minha casa aqui.
E aí eu liguei, eu falei, olha, tem espaço? Eu falei, olha, o hospital tá fechado lá, pode trabalhar lá. Então eu levei algumas pacientes, punha até com motorista, punha no carro, levava para lá para operar no hospital em Araraquara, para depois voltar para cá. Então foi uma maneira da gente se virar. Então eu comecei a conseguir trabalhar, né? Depois, as coisas, apesar das dificuldades, elas praticamente voltaram ao normal. E em que momento que você faz essa reforma na clínica para também ter centro cirúrgico? Foi no final de 2021. Então foi 2020, 2021 que realmente foi o período mais difícil dessa questão de horário cirúrgico, disponibilidade para poder operar. E aí resolvi fazer o centro cirúrgico lá. Já tinha um espaço, eu tinha a ideia de fazer, mas eu nunca pensei em adiar isso, né? Claro, por causa da estrutura, por causa da demanda, né, dos custos. Mas eu falei, não, agora é a hora. E aí, para quem é totalmente leigo nesse assunto, assim como eu, qual a diferença de você ter uma sala lá na clínica cheia de equipamentos e ter um centro cirúrgico, né? O que difere? Na verdade, o centro cirúrgico que nós temos lá, ele é todo equipado para poder atender as demandas junto à vigilância de um hospital dia. Então, são cirurgias onde a gente acaba, eu acho, selecionando mais o tipo de paciente, o tipo de cirurgia. E são cirurgias onde normalmente essas pacientes vão embora no final do dia, né? Então é uma estrutura intermediária. Claro que cirurgias onde você tem uma paciente que tem alguma comorbidade, há uma demanda maior aí de tempo cirúrgico, de necessidade de internação, eu acabo levando para um hospital de retaguarda. Mas isso já aliviou muito o meu fluxo de trabalho, porque eu vou dizer que essas cirurgias eu consigo colocar na clínica equivalem a mais ou menos 30%, 40% do meu volume total. Então, eu já fiquei um pouco mais folgado em relação a isso. E antes de voltar para a cirurgia, queria falar um pouquinho do empresário. Sim. E aí, de repente tem 7, 8 funcionários, como é que é fazer essa gestão? Quem administra? A fulana é boa nisso? Você é bom em planilha? Tiveram que contratar alguém? Porque uma coisa é você ser médico, especialista, cirurgião, outra coisa é você virar empresário de repente, que ninguém te preparou para isso, né? Não. A gente vai aprendendo também com não os problemas, mas com as dificuldades. Eu sempre fui muito centralizador, né? Então, como eu sempre gostei das coisas bem feitas, eu acabo centralizando muito. Então, às vezes eu ficava na clínica até 11 horas da noite para checar algumas coisas que realmente demandavam esse meu acompanhamento. Mas aí, com o passar do tempo, a gente teve uma orientação profissional também, uma consultoria que me ajudou muito. Eu acabei aprendendo a delegar mais. Então, mas quando a gente contrata uma consultoria, é porque realmente a gente já está percebendo que não vai dar conta, né? Então, você chegou a perceber que não ia dar certo ser um médico ali de noite e ter que cuidar dessa parte empresarial. Porque eu saía da minha casa às 5h30 da manhã e voltava às 11h30. Que horas que cuida, né? Nós voltávamos às 11h30 porque eu ficava cuidando de tudo isso. Então, eu precisava ter um pouco de tempo para mim, para minha família, né? E aí as coisas acabaram se ajustando nesse sentido. Comecei a delegar um pouco mais. E a gente acaba sempre tentando renovar, tentando melhorar, e é uma constante evolução, né? Porque, claro, São Carlos é uma cidade já grande, pujante, existem ótimos cirurgiões plásticos também na cidade, e a gente tem que tentar ficar sempre ali, né? E voltando para a cirurgia agora, você sente uma mudança no número de homens e mulheres que procuram a cirurgia plástica? Porque eu imagino que lá atrás, quando você abriu o consultório, era a maioria mulheres. Sim. Só que hoje eu vejo vários homens buscarem isso. Eu falo por quê? Porque eu tenho uma loja de roupa masculina há mais de 20 anos. E eu percebi a mudança muito nítida na vaidade, no cuidado, autoestima. Antes ele ia na loja, se a camisa servisse, ele queria uma branca, uma amarela, uma azul do mesmo modelo, ele nem olhava se caía bem, se estava grande, estava largo. Hoje não, ele prova, ele se olha no espelho, tem mais slim, tem assim, o tecido. Então mudou muito o perfil de comportamento do homem, né? Mudou. Para a cirurgia plástica também? Também mudou, sim. Hoje tem uma demanda muito maior, né? Claro que os procedimentos são proporcionalmente um pouco menores, né? No sentido de a mulher já é mais corajosa, né? O homem não que ele não seja, mas ele é menos, né? Com certeza. E aí o que se busca mais, o que temos de procura para a cirurgia dos homens é mais rinoplastia, otoplastia. Vamos lá, rinoplastia ou nariz? Isso. Otoplastia, orelha. Cirurgia plástica da orelha. Pálpebra, né, que é a blefaroplastia. Que é a mais famosa de todas. É uma das mais realizadas. Eu acho que entre os homens é uma das mais realizadas. E lógico, procedimentos corporais também, aspiração, correção das mamas masculinas, chamam de ginecomastia, né?
Mas é mais essa gama de procedimentos que hoje, sem dúvida alguma, tem uma demanda grande entre o público masculino. E do feminino, quais são as mais procuradas? Cirurgia plástica da mama, lipoaspiração. A mama ainda é a primeira? Porque existe tanta polêmica de põe silicone, tira silicone, põe, não põe, mudou um pouco. Porque eu vi assim, todo mundo punha silicone. Eu falo, porque assim, aquele momento parente de novo. Sim. Meu sonho sempre foi fazer cirurgia. Só que eu morro de medo, sou muito medrosa. E aí era o sonho de todo mundo pôr silicone e tal, várias amigas fizeram. Aí depois era todo mundo tirando silicone. Né? Mudou isso. Por que essa polêmica do silicone? Eu acho que, na verdade, assim, a gente mora num país onde tudo se realiza bastante, né? Então, você tem... O número de veganos aumentou tanto, mas você tem um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo. Que os rodízios formam fila. Exato. Mas você tem um público vegano que cada vez está mais em evidência, né? Então, é a mesma coisa em relação à prótese. Ainda é a cirurgia mais realizada, né? A retirada dos implantes, ela vem aumentando sim, mas ainda é uma demanda pequena, né? Eu acho que hoje ela se deve muito à fase da vida de cada um. Né? Então, aquela paciente que às vezes tem os seus 20 anos, puxa, eu quero aumentar minha mama. Depois ela tem os filhos, aí ela quer corrigir, mas ela mantém a prótese. E aí, às vezes, na segunda ou terceira troca dos implantes, que eles vão ter que ser trocados um dia, e ela já tem lá os seus 60 anos, ela fala, não quero mais o implante. O implante troca a cada 10 anos? Não obrigatoriamente. Pode ser mais, pode ser menos. A gente troca quando precisa. Vai fazendo exame de acompanhamento. Isso. Tem algumas alterações clínicas, né, que implicam nessa demanda, ou às vezes a necessidade da retirada por alguma suspeita de ruptura, por exemplo. Mas um dia tem que ser trocado. E você acredita que essa tirada, a retirada dos implantes, né, do silicone, foi muito também de pressão da mídia? Começou a se falar muito? É muito efeito manada também, né? Sem dúvida. Isso é visível, né? Então, claro que existem alguns estudos associando a presença das próteses de silicone com algumas doenças, né? Mas muita coisa não tem comprovação. Então, a gente chama de síndrome da doença do silicone, né? Que existem alguns parâmetros que são subjetivos para você poder classificar a doença do silicone, né? E então não há comprovação. A própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica emitiu uma nota dizendo que não há comprovação em relação a isso, né? Só que com a questão das redes sociais, com a questão da liberdade, todo mundo fala o que quer e como quer, né? Surgem, obviamente, aqueles grupos que viram até uma seita em relação a isso, né? E é claro que a gente acaba absorvendo a demanda também de pessoas que acabam acompanhando demais esses grupos. E aí aumentou sim, assim, a procura. Mas eu tive muitas pacientes muitas não, mas algumas que fizeram a retirada exatamente por essa influência e depois voltaram a colocar. Ai, meu Deus. Mas é claro que ainda tem muita coisa em estudo, né? Não dá pra gente afirmar nem com certeza. Não, mas eu acho que demonizar a prótese de silicone é muito leviano. Acho que não diz com a realidade, não. Pelo contrário, uma cirurgia que traz muitos benefícios. Quando a gente fala em ser cirurgião plástico, uma das coisas que vem na minha cabeça é como lidar com a autoexpectativa da cliente. Principalmente pelas mídias sociais, pelos filtros de que todo mundo vai ficar lindo, perfeito, igual aquela atriz da Globo e tal. Como é que lida com essa expectativa de dizer para a pessoa que ela não vai ficar perfeita, porque é ela, é o corpo dela que vai reagir. Sim. Como é que lida com a expectativa? Eu acho que essa é a maior dificuldade de qualquer profissional dentro da cirurgia plástica. É a gente tentar alinhar a expectativa com aquilo que é possível, né? Então, eu acho que a gente tentar ser o mais sincero, né, a gente nunca perde, né? Mas existe uma dificuldade. Às vezes até minha esposa brinca comigo e fala assim, mas você promete muito pouco. Não é que eu prometo pouco, eu tento ser o mais sincero possível e alinhar uma expectativa dentro da realidade, porque é muito melhor a paciente se olhar depois no espelho e falar, nossa, ficou melhor do que eu imaginava, do que o contrário, né? E sem dúvida alguma, as redes sociais, elas vieram para ajudar, mas ao mesmo tempo elas atrapalham muito nesse sentido. Porque às vezes a paciente ela vem com uma ideia de que aquilo que ela viu na rede social é possível para ela. E não é. Então às vezes a gente perde mais tempo explicando que não é do que o contrário, né? Então, alinhar as expectativas, sem dúvida alguma, evitar problemas futuros, né? Porque a gente sabe o quanto essas mulheres, ou esses pacientes, os homens, as mulheres, eles depositam numa cirurgia como essa uma mudança de vida. Então, e eu vivencio isso todos os dias. Que
eu imagino que uma frustração para um procedimento como esse, que demanda custo, demanda um custo pessoal, demanda todo um pós-operatório, quanto uma frustração deve ser muito triste, né? Deve ser danosa, penosa para quem busca. E em contrapartida, tem aquela paciente que te busca para fazer uma cirurgia. Vou lá, eu quero operar meu nariz, porque meu nariz é gordo, porque meu nariz é feio. Você fala, Alessandra, seu nariz é normal. Você fala não para algumas pacientes? Falo sim. Acho que essas pacientes sabem muito bem disso. Às vezes é engraçado, porque tem umas que eu começo a falar, elas já falam, eu sei que não vai ficar assim, vai ficar, pode fazer. Mas eu falo sim. Eu acho que, como eu te falei, a gente tentar ser o mais sincero possível, né? Às vezes eu sou franco ao ponto de falar, olha, talvez outro colega mais competente, mais experiente possa fazer mais por você do que eu não consigo te dar aquilo que você busca. Não, porque às vezes a pessoa tá tão louca por cirurgia que ela não tem mais o que operar e ela tem um nariz bonito e ela quer operar o nariz, aí a orelha dela é perfeita, não, eu quero operar minha orelha, aí você tem que falar, não, você tá com desvio de imagem, tá tudo bem com você, né? Sem dúvida. Não, isso é importantíssimo, você tentar fazer esse alinhamento, né? Eu falo não. Hoje em dia, eu venho falando cada vez mais, sabe? Mas muitas das minhas pacientes que já vão várias vezes, já fizeram outras cirurgias, já conhecem meu perfil de trabalho, né? E o que for possível fazer, sempre eu tento fazer. Tudo aquilo que está dentro das minhas possibilidades, de tentar melhorar. Às vezes eu sou até insistente demais naquilo que eu quero melhorar. Às vezes a paciente não tá tudo bem, mas eu quero, vamos fazer mais isso? Eu acho que vai ficar melhor. Mas o contrário. Agora você falou uma coisa que me fez pensar. Toda cirurgia plástica dá direito a um retoque? Por exemplo, eu fiz uma cirurgia plástica e não ficou tão bom, ou eu não achei, ou você não achou. Eu tenho direito a um retoque? Não existe isso. Tipo, uma garantia, entre aspas? Eu acho lógico. Ou é um combinado entre o médico e a paciente? A relação cirurgião plástico-paciente é uma relação comercial, né? Então, é claro que a gente tem... O paciente está respaldado pela lei do direito do consumidor. Eu acho que, claro, toda paciente acaba assinando um contrato, né? É uma prestação de serviço. E nesse contrato, na grande maioria dos colegas que eu conheço, existe um direito ao retoque, mas o direito a ter qualquer tipo de ajuste, se houver necessidade, porque a gente está trabalhando com uma especialidade que não é exata. Então, mas quando você vira falar se houver necessidade, também fica muito em aberto, porque eu posso achar que tem uma necessidade e você falar, não, era isso. Não, sim, é claro. Eu acho que... A necessidade que os dois entendam que sim, então. Sim, exatamente. Mas aí que é a importância de você alinhar as expectativas antes, porque depois é mais complicado, né? Sempre é mais complicado. Então, você alinhando antes, você falando não antes, você previne esse problema depois, né? Porque muito também da responsabilidade do resultado é da paciente. Então, assim, o quanto é importante o pré e o pós-operatório da pessoa cumprir também para o resultado da tua cirurgia. Não tenha dúvida. Eu acho que essa é uma outra parte muito importante, que cabe à paciente fazer, né? Lógico que o cirurgião tem a sua responsabilidade, mas ele não adianta ele fazer sua parte dele sem a contrapartida da paciente, né? Esse pós-operatório é fundamental para que o resultado seja o resultado adequado. E essas cirurgias estéticas que você falou, nariz, olho, orelha, existe contraindicação também? Existe, acho que a contraindicação para qualquer cirurgia geralmente é a condição clínica da paciente, né? Então, o paciente que tem uma condição clínica depende do tipo de cirurgia, né? Não, essas menores, talvez, assim, no rosto, ou não é menor isso? Não, são cirurgias até que de porte um pouco menor. Isso. Eu acho que depende para cada caso, né? Contraindicação muitas vezes é aquilo que você não vai conseguir melhorar, obviamente, né? Então, não mas tem de saúde indicação. mesmo. Existem pacientes que têm comorbidades, pacientes que têm problemas de saúde que às vezes levariam um risco muito maior para um procedimento, não só o procedimento em si, mas para a parte anestésica. Aí eu acho que é de bom senso a gente contraindicar, né? Então, claro que não dá para operar todo mundo. Uhum. A parte clínica não é nem tanto a idade, mas a parte clínica, sem dúvida alguma, ela é fundamental. A gente precisa trabalhar com segurança. Tá, e a gente vê nessas associações de cirurgiões plásticos realmente o crescimento no número de denúncias, né, de erros médicos, de cirurgias plásticas realizadas por não médicos também, né?
Então eu queria, assim, todo mundo sonha, ou 99,9% das pessoas sonham em fazer plástica em algum lugar, né? Quem vai fazer uma cirurgia plástica, quais atenções ela deve ter? No que ela tem que prestar atenção para ter menos risco? Porque uma cirurgia tem risco, mas para ela ter o mínimo de risco. Eu acho que a questão da rede social, como eu te falei, ela veio para ajudar, porque ela divulga, faz com que cada profissional divulgue o seu trabalho, mas ela também abre o leque para pessoas que não têm tanta competência assim. Então, divulgam resultados ou promessas que não vão ser condizentes com aquilo que vai ser obtido. Então, acho que a primeira coisa é saber se o profissional é um profissional dentro da cirurgia plástica, associado à sociedade, tem um título especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Como que a gente faz para saber disso? É só entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e aí tem lá um ícone Encontre o seu médico. Perfeito. E você consegue saber se ele é titular, né? Se ele é especialista, que tem os 2 títulos, titular e o título especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nossa, eu vou ter que parar você de novo. O que é titular, o que é especialista? Para mim era a mesma coisa. Não, na verdade é que dentro da cirurgia plástica, dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, quando você sai como especialista, como membro associado, né? E aí, se você quiser, depois de 2 anos do título de especialista, você pode procurar uma publicação, né? Você faz uma publicação e você se torna titular. Perfeito. É como se fosse um filtro dentro da própria sociedade. Então o titular está acima do especialista ali em experiência. Sim, não experiência. Tem um trabalho, né, dentro da cirurgia da sociedade, sim. Mas acho que a questão da experiência é relativa, né? Tá. Mas enfim, dentro do site você consegue saber se o teu cirurgião ele faz parte ou não. E eu acho que o segundo, que é o mais importante, é saber as referências. Quem já operou, né? Saber de alguém que operou, como foi, resultado. Eu acho que... E não acreditar em tudo que se fala, principalmente em rede social. Porque lá aceita tudo. Eu acho que é aí que mora o perigo. A gente percebe muitas vezes pacientes que se sentem enganadas por esses falsos perfis, né? Onde se promete muito, falando, mas eu vi... E aí, na hora de vender o produto, se prometeu aquilo que não é possível conseguir. E como a rede social virou uma verdade, né? A gente, quando percebe, você está envolvido. A gente tem que trazer a razão de volta, né? Vamos falar mais sobre cirurgia, só que chegou o momento de eu te passar um desafio, que é você escolher 3 peças de quebra-cabeça, essas palavras que estão sobre a mesa. Pode mexer, pode fazer bagunça, pegar 3 peças, eu vou dar recado de patrocinador e eu volto para saber quais as peças que você escolheu. Tá joia? Quem a gente ama, a gente protege. Com os alarmes sem fio da linha Engefort 8000, sua família fica muito mais segura dentro e fora de casa. A instalação é rápida, limpa e com alta tecnologia. Mais tranquilidade, mais controle, mais cuidado para você e para sua família. Peça uma simulação gratuita. Em menos de 24 horas eles vão te atender e sem compromisso. Proteja-se com quem sabe proteger. Entre em contato com o grupo Engefort. Quer saber como funciona o BNI? A maior rede de business e networking do mundo. Os membros se reúnem semanalmente por 90 minutos para gerar oportunidade de negócios e apoio mútuo, com a premissa de que ajudar os outros a obterem o sucesso levará à reciprocidade e ao próprio crescimento profissional. A participação ativa e adesão a princípios como aprendizagem contínua, atitude positiva e responsabilidade são garantia de sucesso. Quer mais informações? Entre em contato pelo site www.bnibrasil.com.br. A Helden é uma agência de marketing que se destaca por unir experiência e metodologia. Ao longo desses 15 anos, construiu uma trajetória marcada por resultados consistentes. O trabalho da agência é baseado numa visão estratégica. Compreender o mercado, avaliar o posicionamento da marca e desenvolver ações de marketing e venda com soluções online e offline que conversem diretamente com o público-alvo. Por isso, quando se busca um parceiro confiável e comprometido com o resultado, a Helden é a agência certa. Decoração é a arte de transformar espaços em histórias. Cada detalhe escolhido tem o poder de transmitir personalidade, criar memórias e tornar a sua casa um verdadeiro reflexo de quem você é. A Casa e Decor da Jabu te faz encontrar peças que unem sofisticação e significado.
pensada para transformar ambientes em lugares cheios de estilo e aconchego, porque decorar é muito mais que embelezar. É escrever histórias em cada espaço. Jabu, tudo em um só lugar. Materiais elétricos, materiais hidráulicos, iluminação, decoração e bem-estar. Conseguiu escolher as suas peças? Foi muito difícil. Por isso que é um desafio. Essa é a minha fala. Aquela pode ser quatro. Pedi para você mostrar primeiro para a câmera e explicar o porquê. Claro. Então, não, na verdade, eu acho que tudo começa com isso aqui, eu acho, né? Se você... Café. Eu acho que você ter a esperança e acreditar que Deus, claro, que eu sou uma pessoa que tem isso comigo, né? E que tudo é possível desde que você faça o correto, você não prejudique ninguém, você sempre busque ajudar as pessoas que estão ali próximo de você, fazer diferença na vida dos outros, né? E eu acho que a fé é o começo. E eu acho que sem a família, sem você ter uma estrutura dentro da tua casa, um parceiro, uma parceira que está ali sempre te ajudando com tudo. Principalmente nos momentos difíceis. Sem dúvida. E nessa caminhada toda, que é uma trajetória, né? Isso aqui deixa tudo muito mais fácil, né? E assim, se você não tiver amor por aquilo que você faz e amor para quem você faz, também as coisas não, eu acho, na minha concepção, não se materializam, sabe? E fica muito mais difícil, fica muito mais pesado, né? Porque eu fico praticamente 2/3 do meu tempo dentro do meu trabalho e 1/3 nem isso dentro da minha casa. Uhum. Então, se você não tiver amor por aquilo que você faz e para quem você faz, também as coisas acabam não tendo muito sentido, né? E claro que a determinação, né? Eu acho que nada vem de graça, né? Então você precisa se dedicar e acreditar naquele teu sonho, naquele teu princípio, naquilo que você busca, porque a vida é tão rápida, né? Então, para você fazer diferença, eu acho que você tem que se dedicar, entendo. Quando você fala em fé, que momento que você se conecta com ela? Você é daquelas pessoas que faz oração de manhã, de noite, vai à missa, vai ao culto? Que momento que você mantém isso forte dentro de você? Na verdade, sempre que eu vou, sempre, desde a minha época de formação, antes, na época que eu fiz cursinho, eu sempre fiz as minhas orações, né? Eu nunca fui uma pessoa tão religiosa, mas eu sempre tive muita fé. Me tornei mais agora, né? Mas esses últimos anos eu me tornei muito mais fervoroso, assim. Mas eu sempre, antes de operar, sempre antes de fazer qualquer procedimento, eu sempre procuro pedir iluminação para eles, né? Perfeito. Vamos voltar para falar de cirurgia, então? A gente vê inteligência artificial chegando, robô chegando na cirurgia. Como é que você imagina o futuro da cirurgia plástica? Eu acho que de alguma maneira ou de outra ela vai ter que se adequar, né? Eu acho que ainda a cirurgia plástica, dentro das especialidades médicas, especialidades cirúrgicas, talvez seja uma das últimas a ter que se adaptar, né? Porque hoje, queira ou não queira, é um procedimento artesanal a cirurgia, né? E é claro que ainda ela vai estar diretamente ligada com a competência do cirurgião. Mas a gente já tem alguns casos dentro da própria cirurgia plástica onde você usa, por exemplo, cirurgia robótica, né? Então, tem algumas cirurgias onde você pode usar, por exemplo, cirurgia do abdômen, onde se fecha a musculatura, que a gente faz via aberta. Existem alguns colegas já fazendo isso por via robótica, para ter uma incisão menor. Então, no rosto ainda não existe. Para a cirurgia plástica, que eu saiba, não. Tá. Mas para outras especialidades de cabeça e pescoço, por exemplo, sim. A cirurgia robótica é uma realidade. Meu pai descobriu recentemente um câncer de pâncreas e aí ele teve que fazer a cirurgia, né? Acabou fazendo lá no Einstein, robótica, sim. Né? E aí você fala, gente, aonde que a medicina chegou, né? Sim. E o que vem pela frente ainda? Porque foi muito rápido tudo isso, né? E aí quando a gente pensa pra cirurgia plástica também, sabe com um robozinho que vai cortar nossa pálpebra? Lógico, quem opera o robô é o médico, né? Sempre vai ter que existir essa figura. Eu acho que essa questão de melhorar cada vez mais o instrumental, a aparelhagem que você acaba utilizando nos procedimentos, isso sem dúvida alguma, a cada ano a gente percebe que as coisas mudam, né? É até difícil de acompanhar. E eu acho que todo mundo vai ter que se adaptar de alguma forma ou de outra, né? E acredito que venha para somar.
Mas quando você fala que todo ano muda a parte de tecnologia, muda método de operar, vem novas formas, como é que você se mantém atualizado e... Eu acho que o volume de informação ele vem aumentando muito para todo mundo nesses últimos anos, né? Então, claro que através dos congressos que a própria especialidade oferece, existem muitos cursos dentro da cirurgia plástica que a gente tem que fazer de alguma maneira ou de outra para poder se atualizar. E as coisas mudam de um ano para o outro, mudam. Principalmente essa parte de tecnologia. Tecnicamente, claro que tem muita coisa ainda consolidada, né? Que as mudanças são mudanças mais sutis daquilo que eu aprendi na minha residência. Eu já tenho 17 anos, 8 anos que eu terminei a residência de cirurgia plástica. Tem muita coisa que eu faço completamente diferente. Mas isso é claro que é experiência. E também o surgimento de novas táticas cirúrgicas. A questão da informação, ela facilitou muito, né, o desenvolvimento da ciência em si. E a cirurgia plástica não é diferente. Quando a gente fala, você falou que lá atrás tinha mais dificuldade com marketing, né? Sim. E hoje você tem uma abertura um pouco maior, sim, né? Sim. Que a gente vê muita informação, inclusive de muitos médicos, né? O que pode, o que não pode fazer na rede social e quanto a rede social hoje é importante para o médico? Eu acho que a rede social é importante porque quando você... É como se fosse, se você for procurar qualquer tipo de serviço, você vai sempre saber como é, né? Você quer ter uma primeira apresentação daquele serviço que você vai procurar. Eu acho que o médico não foge a isso, né? Então a rede social é uma oportunidade de alguém, puxa, eu quero, quem que é esse médico? Vou lá ver. É uma páginas amarelas com foto agora. Exato, Gente, muita gente não vai saber do que eu tô falando, páginas amarelas, né? Uma geração mais nova aí. Procura no Google o que foi páginas amarelas. Mas é uma páginas amarelas com foto ali. Sim, exato. Então é uma maneira de se apresentar, né? Porque antes, lógico, a indicação, boca a boca, é muito forte, né? Mas até você criar um certo corpo nessas indicações demora. Então acho que a rede social hoje ela permite essa divulgação, né? Mas, ao mesmo tempo, o que é problemático é aquela divulgação de maneira mais mentirosa, né? De uma maneira até um pouco imprudente, que cria uma expectativa fora da realidade. Então, hoje, dentro da publicidade da cirurgia plástica, você tem a opção de colocar antes e depois, mas existe a necessidade de alguns ajustes, né? De algumas informações para poder esclarecer aquela pessoa que está vendo de que aquilo é um resultado para aquela paciente. Isso. Né? Então, na tentativa de diminuir essas falsas promessas. Mas é muito complicado, sem dúvida alguma, você acabar observando tudo isso, né? E, de certa forma, vendo o que é real, o que não é. Né? Mas a publicidade, eu acho que ela mudou bastante nesse sentido, permitiu você divulgar o teu trabalho um leque muito maior de regiões, porque hoje em dia não existe mais distância. Uhum. Então, eu tenho pacientes que vêm de fora, né, e conhecem meu trabalho, claro, também pela indicação, mas a rede social ela acaba contribuindo, né, e é claro que essas pacientes que acabam vindo, vêm pela própria rede social, são poucas, mas vêm. Isso permitiu que eu ampliasse, os outros colegas também ampliassem esse leque de opções de público fora da própria cidade. Aí você fala assim, nossa, mas eu tenho que operar o dia inteiro, aí eu tenho que administrar minha clínica, ainda tenho que gravar vídeo de conteúdo para rede social, né? Porque o médico também ele acaba tendo que trazer um pouco de conteúdo, algumas explicações em alguns vídeos, né? Você coloca isso dentro da sua rotina? Então eu não tá difícil. Eu não tenho, vou falar para você que é uma coisa que as pessoas me cobram muito, né? Todo mundo, poder, né? Não dá tempo, gente. De poder, mas teve uma época que eu criei um pouco de rotina em relação a isso, mas depois não deu mais para continuar tão assíduo assim, né? As pessoas me cobram, mas você não vai falar, vou colocar antes depois, e eu ainda estou tentando amadurecer isso, né? O quanto a saúde do médico é importante para o resultado da cirurgia? Eu falo assim, a tua atenção, você está ali extremamente focado, com o reflexo em dia, noites mal dormida, o quanto a tua saúde interfere e como que você cuida da sua saúde? A saúde, claro, se você não estiver bem, é muito difícil você fazer qualquer tipo de atividade. E a cirurgia, quer não quer, ela demanda desgaste físico e emocional muito grande. Então, às vezes eu fico lá 5, 6 horas, né, numa mesma cirurgia, tirando o desgaste emocional, né? Mas, assim, eu acho que como eu foco tanto
eu não sei, eu consigo concentrar de uma maneira que às vezes eu até me surpreendo, eu não sinto o tempo passar. Claro que eu acredito que futuramente essa conta vai chegar, né? Porque não tem quase dor nas costas, mas não tenha dúvida que o tempo vai passando e a ideia é tentar cuidar um pouco mais disso. Eu acho que a maneira de você prevenir é com atividade física. Hoje eu faço fisioterapia, voltei a fazer atividade física. Quero te agradecer muito, nosso tempo está acabando, foi um prazer te ter aqui. O prazer foi todo meu. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.